Muitas pessoas também se superam as sequelas de um AVC. Eu, inclusive, doutor Sproser, passei por isso na minha família, com meu pai. Ele que teve o segundo AVC, o segundo derrame, ficou com sequelas. E muitas pessoas que estão em casa também estão passando por isso, estão ali na luta, na superação. Verdade. A gente vai falar sobre isso hoje, o senhor vai explicar para a gente direitinho o que é o AVC, né, que provoca... por ano, gente, 6 milhões de mortes no mundo. É um índice assustador. Só no Brasil são 88 mil mortes a cada ano. O inimigo silencioso que nós vamos conhecer melhor agora na reportagem da Natália Arcuri. 6 milhões de vítimas fatais. Por que os derrames cerebrais matam tanta gente ao redor do mundo? São cerca de 230 mil casos de AVC no Brasil e cerca de 88 mil mortes. A luta de quem sobrevive a um AVC. Eu vou dizer que eu continuo sendo Adriana, mas eu entendo que eu sou uma versão melhorada da Adriana. Como este jovem conseguiu recuperar a fala e os movimentos do corpo depois de ficar 3 anos na cama? Por mais que eles falassem, eu sempre acreditei que meu filho ia voltar. Desvendar os mistérios do cérebro humano é um dos maiores desafios da medicina. Até hoje, os médicos não conseguem explicar por que uma artéria do cérebro do Fernando estourou, provocando uma grave hemorragia no auge da adolescência. Eu acordei por volta de 6h20 da manhã e encontrei o Fernando diante de uma poça de vômito na cama, sem roupa. Fernando tinha 17 anos quando sofreu um acidente vascular cerebral. Um mal que a cada ano atinge 16 milhões de pessoas ao redor do planeta. É a primeira causa de incapacidade e é a segunda causa de morte no Brasil. Em alguns países é a primeira causa de mortalidade. Estes exames mostram o cérebro do Fernando tomado pela hemorragia. Segundo os médicos, ele tinha poucas chances de sobreviver. O rapaz ficou quase 100 dias em coma, passou por mais de 30 cirurgias e, quando recuperou a consciência, estava completamente paralisado e não conseguia falar. Desde então, recuperar a fala e a mobilidade do filho virou questão de honra para o seu Irineu. E a família toda participou da luta. Seja como for, você quer ele do seu lado, né? Não importa como, entendeu? Depois de 4 anos, o Fernando já estava na cadeira de rodas. E há 1 ano, seu Aristeu resolveu que ele caminharia novamente. Colocou o filho no andador, depois passou para a bengala. E hoje, vamos mostrar o que aconteceu? Sim. Sem ajuda, o Fernando já fica em pé. E dá para caminhar? Dá um pouquinho. O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, acontece quando um vaso do cérebro é bloqueado, impedindo a circulação, ou quando há o rompimento de uma artéria. Quem sobrevive pode ficar com sequelas físicas e mentais. Para as mulheres, a combinação fumo, enxaqueca e anticoncepcional aumenta em 18 vezes as chances de ter um AVC. Os médicos ainda fazem um outro alerta. É nas baixas temperaturas que a doença ataca com mais frequência. No inverno pode ocorrer alterações na alimentação, mudanças na pressão arterial, mais infecções e inflamações que geram também riscos maiores. Por isso, a atenção aos primeiros sintomas é fundamental. Um dos lados do corpo perde a força. O rosto pode sofrer uma paralisia. E também podem ocorrer desmaios, vômitos e tonturas. O corpo da Adriana deu vários sinais, mas aos 30 anos, ela jamais imaginaria que se tratava de um AVC. Eu atribuí ao que? Acho que eu estou estressada. Acho que eu estou fazendo muita coisa. Quem é que vai achar que está tendo um AVC com 32 anos, não é? O derrame afetou os movimentos do lado direito do corpo e a memória da Adriana. Os médicos não sabem dizer se você vai voltar a andar, se você vai voltar a falar. Quando voltou para casa, ela não se lembrava do próprio marido. Eu chego em casa e olho para uma escada, né, que você viu. E eu falei, meu Deus do céu, para onde é que vai dar essa escada?
Para recuperar o caminhar feminino de antes e superar a depressão, ela buscou terapias diferentes. Fez aulas de samba que soltam o quadril e aprendeu a rir de si mesma num curso de palhaços. E aí fui pintar. Achei até que eu ia virar pintora, porque eu achei que eu nunca mais ia voltar. A retomada da carreira veio logo depois. Adriana se especializou em neuropsicologia, escreveu livros sobre o tema e hoje dá palestras por todo o Brasil para divulgar o método criado por ela para se reinventar após o AVC. Também é possível você buscar todo esse trabalho, vamos dizer, de reorganização emocional, né? O estresse de 10 anos atrás pode ter sido o gatilho para o AVC da Adriana. Segundo os médicos, evitar a tensão do dia a dia é apenas uma das medidas preventivas contra a doença. Cuidar do seu físico, cuidar do seu mental. À medida que a ciência descobre novas soluções, surgem os novos desafios. A recuperação do Fernando e a superação da Adriana são alguns deles. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como ele voltou a caminhar, escrever e a falar. Que dia você nasceu? 26 de novembro. 1990? É. Você torce pra que time? Santos, Rubi. Tem certeza? Absoluta. Não é pro Corinthians? Não. Adriana, além de escritora e palestrante, se tornou artista plástica e garante: não há limites para o cérebro humano. A superação vem de uma consciência, vem de exercício. Você tem a motivação para fazer os exercícios, sejam exercícios físicos, mentais. Agora, no estúdio do Hoje em Dia, o Dr. Antônio Spreusser explica por que é tão difícil escapar sem sequelas de um acidente vascular cerebral. Por isso, doutor Spreusser, é tão importante a gente aprender a diagnosticar quais são os sinais, né? É verdade. Vai explicar isso pra gente. Quero ressaltar também que a gente recebe aqui hoje, na nossa mesa do café da manhã, a Sueli e a Kátia, que são do grupo Fat Family. Elas que têm um relato importantíssimo também de alerta para você que está em casa, que perderam o Sidney, o irmão, também em decorrência de um AVC. A Neuza Borges também vai falar da experiência dela, ela que estava numa temporada de novelas, gravando, isso também aconteceu com ela. Popularmente falado, derrame, não é assim que a gente conhece? É o derrame cerebral. E sabe uma coisa importante? Bom dia a todos vocês do Brasil, do exterior que estão vendo hoje em dia. O grande problema do AVC é que torna-se uma doença crônica, com sequela grave. E isso impossibilita você de fazer coisas que você fazia antigamente. E o importante é saber que hoje no Brasil nós temos mais de 200 hospitais em 155 cidades que tem uma substância, uma droga, que injeta na veia e salva um derrame cerebral do tipo isquêmico. O hemorrágico não, mas o isquêmico. Quer dizer, tem esses dois tipos. Tem esses dois tipos. O hemorrágico, quando sangra dentro do cérebro. E o isquêmico, quando o sangue não vai e não chega no cérebro. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, doutor, se a gente está em casa, acontece isso com um parente nosso, com um amigo, quais são esses sinais, esses sintomas, para que a gente pegue essa pessoa e leve imediatamente ao hospital para tomar essa substância Muito injetável? importante sua pergunta. Os sinais, os principais sinais de alerta, o primeiro é esse daqui, paralisia na face. Você chega para o seu parente, para o seu familiar, peça para ele sorrir. Se você tem essa dúvida, peça para ele sorrir. Sorria para mim, olha. O sorriso, geralmente, ele é dos dois lados. A boca abre dos dois lados. Quem está tendo um derrame, um AVC, não consegue abrir a boca dos dois lados e tem essa deficiência. A boca fica torta. Então, esse é um primeiro sinal. O segundo sinal, você peça para a vítima ou para a pessoa que está do seu lado levantar os dois braços. Geralmente, quem está tendo um AVC não consegue levantar os dois braços. Pode ter dificuldade de levantar um dos braços. E a terceira coisa importante é fraqueza, nos formigamento e fraqueza. A pessoa começa a não falar. Você fala assim, qual é o seu nome? Não consegue falar Antônio. Fica arrastando. Quer dizer, detectou isso, não tenha dúvidas, vá para o hospital. Tem que ir para o hospital, Mariana, sabe por quê? Nós temos somente 4 horas para injetar essa substância. substância. Isso que eu te perguntar, quer dizer, tem que correr, né, Tem doutor? que correr. Essa pessoa que tenha a suspeita de ter o AVC, ela tem que ir para um hospital e nesse hospital o médico tem que fazer uma tomografia. Mas por que tem que fazer a tomografia? Ou ressonância magnética? Porque a tomografia vai ver qual tipo de derrame que a pessoa está tendo. Ou é o isquêmico,
ou é o hemorrágico. E aí as providências são diferentes. Que agora é o que eu quero mostrar para a gente aqui, para ver a diferença entre o as meninas aqui na isquêmico mesa, e o doutora hemorrágico. Sproycer, concordando. Foi assim que aconteceu com você, Neuza? Com certeza. Mas tudo isso, as pessoas falam, estão falando com você. Você está ouvindo, mas não obedece. Não consegue se comunicar. Não consegue de maneira nenhuma. Se comunicar. Mas essa coisa da tonteira, primeiro comigo, foi primeiro com a tonteira. Depois essa coisa do vômito, E aí, eu ainda tive a sorte, que eu falei, deve ser labirintite. Eu ainda fui para debaixo do chuveiro, fiquei para tomar banho. Mas não adiantou. Quando o carro veio me buscar para gravar, minha filha só falou, ela está muito mal. Eu cheguei ao Projac, mas acontece que quando eu cheguei lá já estava uma ambulância esperando. Porque eu já tinha tido um problema de hipertensão uma semana atrás. Entendi. E aí o médico de lá disse assim, olha, é melhor levar para a ambulância que ela já teve algum problema agora semana passada. Quando chegou no hospital, eu só fui saber de tudo depois de um dia, tal, porque aí o médico veio falar comigo, porque eu já estava irritada dentro daquele hospital, não aguentava mais. Então já tinha sarado. Não sei se já tinha sarado, não sei lá, foi uma coisa terrível, eu queria ir embora para minha casa. É porque cabe aqui falar também que tem um ataque isquêmico transitório, que aquela pessoa tem primeiro o ataque isquêmico, mas o cérebro consegue receber oxigênio e ele sai do quadro agudo. Então, o que a gente chama de ataque isquêmico transitório é aquele AVC que é transitório. Nas primeiras 24 horas a pessoa já fica boa. Esse é o típico ataque que você tem que internar, fazer exames e ver o que está acontecendo. Não, eu fiquei 15 dias no hospital. O médico falou que foi um sangramento pequeno, não podia ir embora. É isso que eu vou mostrar agora aqui, essa grande diferença que é fundamental a gente entender. Pois é, o que pode ter acontecido então com a Neuza, então, no caso aqui, olha, a gente tem um cérebro cortado. Nesse lado aqui a gente tem um AVCH, o acidente vascular, o derrame hemorrágico. O vaso sanguíneo rompe, a artéria rompe. Existe uma hemorragia, sangramento dentro do cérebro. Muitas vezes, nesses casos, o neurocirurgião tem que abrir o cérebro, drenar esse sangue que tem lá dentro, porque aumenta muito a pressão aqui dentro do cérebro. É por isso que rompe, é por causa da pressão? O que acontece, doutor? Geralmente, aqui, você vê esses casos que a gente teve no VT, esses jovens que mostraram, eles geralmente têm um aneurisma cerebral. O que é aneurisma? É uma bolinha que tem aqui, olha, aqui é a artéria. Essa aqui é a artéria dentro do cérebro. A pessoa já nasce com uma malformação em uma artéria. Aí, quando aumenta a pressão aqui no vaso, isso aqui rompe, sangra e forma essa coleção de sangue aqui dentro do cérebro. Agora, existe o isquêmico, que é quando entope o vaso sanguíneo e fica tudo preto aqui, ó, dá uma isquemia no cérebro. Por isso tem que fazer a tomografia que você estava falando. Para saber qual dos dois. Saber qual dos dois. 80%. Aqui abrindo a gente consegue visualizar bem. Já é isso que a tomografia mostra. Mariana, 80% dos casos de AVC e de derrame são esse tipo aqui, ó, por entupimento da artéria. Só 20%, ou seja, os mais raros, é que são de sangramento. Aqui a gente tem a então, artéria aqui, ampliada, olha, né? Aqui é a artéria com coágulo ou gordura. Ou, às vezes, o que acontece? Você tem no coração um coágulo, aqui, olha, numa fibrilação atrial. Existe uma arritmia no coração chamada fibrilação atrial. Tem um coágulo aqui no coração. O coágulo desprende do coração e vai para o cérebro, entope o cérebro e dá isquemia. E a tomografia consegue ver. Se for o caso de isquemia, por exemplo, tem alguma coisa entupindo, injeta essa substância nas 4h30 só. Esse trombolítico, chamado alteplase, tem no Brasil inteiro, na rede do SUS, inclusive, que foi um avanço na medicina brasileira. Essa substância dissolve o coágulo e o sangue agora vai para o cérebro e a pessoa evita de ter o AVC. Será que foi esse caso que aconteceu do entupimento, que aconteceu com o Sidney da Fat Family? Foi esse o caso? Ele teve, na verdade, dois. Dois tipos? Quando a gente estava lançando eles ainda, eu não estava no grupo, eles estavam lançando em 98, 97, lançando o primeiro CD, acho que o estresse e tanta coisa misturada. Ele teve que ele ficou só com a face paralisada. Paralisado. E aí, depois de
20 anos, 19, 18, ele teve esse outro, foi hemorrágico. Então, normalmente nós sabemos que 25% dos doentes que têm AVC vão ficar tendo outros tipos de derrame também. A gente tem um caso desse na plateia aqui. O Rogério. O meu foi só esse da bolinha? Foi só esse? O meu foi só esse da bolinha? Eu acho que o seu teve um sangramento. Teve um sangramento, E o seu foi esse tipo chamado acidente vascular hemorrágico. Quando ele falou, que eu falei para o senhor que eu comecei a dar risada, porque até hoje eu não consigo falar essa palavra. E aí eu falei, ué, mas não foi labirintite? Ele falou, não, você teve um AVC. É isso aqui. Aí eu comecei a rir mais ainda, porque eu digo, imagina, eu lembrei que a minha irmã teve problema. Eu falei, mas como é que eu não tenho nada? Eu tava com meus dedos que não aguentava mais de tanto ficar aquela furadinha no meu dedo, tava morrendo de fome e queria ir embora pra minha casa. Eu falei, não pode ir porque tem que ver. Por isso que é tão importante, doutor Spreuser, estar aqui explicando para a gente, entender as causas, entender também, Cris Flores, como prevenir. Eu sei que você está com uma plateia recheada, uma plateia linda aqui hoje, né, que veio nos prestigiar, e tem muita gente com dúvida, né, Cris? É verdade, né, porque a gente fala muito do AVC, mas às vezes a gente não entende direito o que está acontecendo na cabeça da gente, na veia da gente, né, a gente chama de derrame. E muitas vezes, você que está chegando aqui agora, bom dia, bem-vindo Hoje em Dia, vê uma pessoa que tem a sequela, uma pessoa que não consegue o movimento direito, mas existem pessoas que têm o derrame, que têm o AVC, que não têm a sequela, como o caso do Rogério que está aqui. Eu fiquei impressionada com a história dele. Eu queria que você contasse, Rogério. O primeiro dele, doutor Spreuser, foi aos 26 anos, esse rapaz forte que está aqui, saudável, mas ele me disse que tinha muita dor de cabeça. Conta, Rogério, a sua história pessoal de casa. Eu trabalhava, né, com informática, sentia muita dor de cabeça, e aí teve um dia que eu não aguentei mais dor de cabeça, então eu marquei médico. Eu estava ligando para marcar o médico quando eu desmaiei. Aí chegando no hospital, depois que eu fui medicado, tudo o médico informou que era um AVC, né? Aí dali até 2010 foram 6 AVCs. 6 AVCs? E você não sabe se foi o isquêmico ou se foi o hemorrágico? Se teve sangramento? Os 3 primeiros foram transitórios e os outros... Transitórios? E os outros 3 foram isquêmicos. Isquêmicos. Então, provavelmente, ele deve ter, como é muito jovem, ele deve ter algum problema ou de coagulação ou de metabolismo que predispõe. Pode falar. Depois do último, né, eu fiquei 3 meses internado, aí o médico descobriu que eu tinha um forame no coração, então, onde passava exatamente, é o que eu acabei de falar, ele tinha um problema no coração e dentro do coração formava facilidade de ter o coágulo, e aí subia e dava essas isquemias que ele tem. E por que ele não teve sequela? Ele não ficou com nenhuma Bom, sequela. isso que eu ia mostrar agora aqui nessa imagem, Cris Flores, é o seguinte, quando você... aqui tem o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Quando você tem uma isquemia, um sangramento do lado esquerdo, aqui, bem nesse ponto no cérebro, os nervos se cruzam. Eles vão para cá e vão para lá. Então, a pessoa que tem um problema no lado esquerdo vai acometer o lado direito do corpo. E o contrário, tem do lado direito, vai acometer o lado esquerdo. Porque as fibras aqui se cruzam, entendeu? No caso dele, como ele é muito jovem, a área do cérebro afetada não foi uma área nobre. Porque quando você tem uma área nobre do cérebro, você fica sem mexer a mão, sem falar, altera a sua memória. Geralmente as pessoas com AVC ficam muito deprimidas e depressivas. Então você tem um trabalho de fisioterapia, de reabilitação muito grande. Eu queria chamar a atenção para as pessoas de casa. Nós temos 2 casos aqui. Muitas vezes a gente acha, só vai acontecer quando a gente está mais idoso, tudo. Eu quero chamar a atenção da Karina. A Karina tem 35 anos hoje. Levanta a mãozinha para todo mundo ver você. Ela teve com 32 anos e estava grávida. E quero chamar a atenção para você de casa também. A gente tem o caso da Vanessa. Hoje ela tem 32 anos. Levanta a mãozinha para a gente. Vanessa, por favor. Ela teve com 28, Vanessa, você falou? Com 28 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar o caso delas para chamar a atenção do pessoal de casa também. Porque e também vamos tomar banho, né? Vamos tomar banho. Nós vamos tomar banho para chamar a atenção de você aí de casa também. Porque assim, tá tendo, né, entre as redes sociais, entre os famosos, a gente tá tendo uma campanha aí para ajudar, para chamar a atenção da causa da esclerose. As pessoas que sofrem desse mal, né, vários órgãos, ONGs, estão precisando de doação para poder investir em pesquisa, investir em tratamento também. Então isso começou lá nos Estados Unidos com vários atores, apresentadores, esportistas e já chegou aqui no Brasil. Então a gente vai tomar banho aqui hoje. Vai! Então vamos fazer o seguinte, eu dou banho em você. Um vai jogar no outro? Assim? Então tá bom. E aí a gente joga os 2 na Mari, é isso? Você já pensa coisa errada, né? Olha o que vai a cabeça de você. Banho de gelo!
Eu só falei, ó, eu vou dar banho na Cris, ela vai dando risada. Fazendo graça disso. Aí o Celso não tá aqui, viu? Nesse frio que a gente tá hoje, aqui de 18 graus. Ele tá na Itália, que tá calor. Aí ficou fácil tomar banho lá. Vamos ver, vamos ver. Atenção, galera, olha, solidariedade a gente tem que ter em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, até nas férias. Um beijo de Verona pra vocês, eu também entrei no desafio do balde de gelo. Mariana, Cris e Edu, vocês também estão desafiados agora. Agora é com vocês. Até a volta, valeu! Com 40 graus é fácil. Quero ver aqui com 18 graus, mas a gente vai fazer em prol das pessoas que sofrem de esclerose e também das 3 mães que estavam aqui com 3 crianças que estão precisando de doação, sim. E a gente tá de volta com o seu hoje em dia. Olha só, tomar banho não é o problema. Doutor, eu quero que o senhor fique aqui. Elas todas querem dar banho, ficar na brincadeira só. Mas, ai, caramba! Tira aí! Quase caiu dentro das calças aqui. Olha só. Meu, isso aqui não é o problema. Mas olha como é que deram gelo pra gente. Dá uma olhada. Tomar banho não é o problema. Ai, que medo. Isso daqui, se cair na cabeça, dá traumatismo craniano. Isso é traumatismo craniano. Olha o jeito que querem dar banho. Ó, você brincou, ó. Brincou. Tá geladinho, né? Geladinho. Agora tem um pedido aqui das meninas da plateia. Elas querem dar banho em você. Não posso fazer nada, é um pedido, não é, meninas? Olha, eu tenho 2 fiscais. Vocês podem dar o banho, mas de roupa, não, né? A dona Deolinda, olha só. Deixa eu dar um beijo na dona Deolinda. Vem cá, dá licença. Dá licença um pouquinho. Não. Não merece, tá vendo? Vamos dar um beijo naquele que desceu de blazer aqui, a gente dá um banho nele no final. A gente dá um banho nele. Aquele que veio de blazer, todo arrumadinho aqui, né? Todo fala alto. Como é que é o nome dele? Não é Lindomar, é Vildomar. Mas é que ele é tão lindo que é Lindomar, né? Aí é o seguinte, nós vamos tomar aqui um pouquinho. o banho. Olha, seu prato tá quebrando, coitado. Todo o gelo, nós vamos tomar o banho. Vamos. O Salsicha tomou banho na Itália. Em Verona. Ele tá parecendo Salsicha. Tem um tucho de barba aqui, um tucho aqui, um tucho aqui. Vamos ver o Salsicha. Vamos ver o Scooby-Doo. Vamos ver o Scooby-Doo. Atenção, galera, olha, solidariedade a gente tem que ter em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo, até nas férias. Um beijo de Verona pra vocês, eu também entrei no desafio do balde de gelo. Mariana, Cris e Edu, vocês também estão desafiados agora. Agora é com vocês. Até a volta, valeu! Vai derreter um pouquinho, a gente tem calor, né? Lá na terra tá calor lá, né? Tá calor. Aqui tá um frio. Pode desligar o ar aqui do estúdio pra gente tomar banho aqui numa boa. Desligar, não é aumentar. Desligar. Doutor Sproy, não sobe não, fica aqui que o senhor também vai tomar banho hoje. Eu vou aqui, ó, eu sei que hoje eu vou pra casa molhado, eu acho. Vai. Ó, segura aí, ó. Isso aqui é entrar numa fria, né? Ó, imagina um médico conceituado como o Dr. Sproy, você vem lá, você toma um banho, olha só. Mas ele tá acostumado, não tem problema. Olha, nós levantamos 2 casos super sérios antes do intervalo, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, só vai acontecer quando tiver mais idade. E não é assim, porque, doutor Sproy, você sempre fala isso, existem doenças, vem cá, Cris, que são silenciosas. Você jogou o gelo aqui, mas pode ficar aqui do meu lado. Olha, a Karina me chamou bastante atenção. A Karina tem 35 anos hoje, ela teve com 32 e grávida ainda. Fala no microfone pra gente. Tava no 5º mês. Tava no 5º mês de gravidez. Você foi para o hospital na hora? Como é que foi? Perceberam? Eu senti uma pressão na cabeça, na verdade. Como eu tive vômito também, eu achei que fosse da gravidez, porque eu estava muito enjoada. Tá. E aí eu não dei muito valor, mas o meu marido que ficou esperto e me levou rapidinho para o hospital e constatou hemorragia. Você ficou com alguma sequela? Teve problema? Então, eu tive muita assim, perda de memória e falta de energia. Eu tenho muito sono, eu sinto muito sono até hoje. Isso antes você não tinha? Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito ativa, muito elétrica. Acho que por isso até que eu tive, de tão estressada que eu era. Desculpa, o seu tipo foi isquêmico? Não, hemorrágico. O seu foi o hemorrágico. No tálamo direito. Oi? Tálamo direito. E você teve pressão um pouco alta durante a gravidez? Não, minha pressão... Eu lembro que antes até do parto, eles mediram minha pressão, era 8/5, era muito baixa. O que acontece geralmente é que as mulheres jovens, de 15 a 30 anos, elas têm malformação, às vezes, um vasinho que é diferente dentro,
e qualquer coisa ele pode romper mesmo. Isso a gente vê mais no sexo feminino. As pessoas jovens, como é o caso da nossa outra... Da Vanessa Da também? Vanessa também, né, Vanessa? Você teve com que idade o seu? Tinha 28 anos. Tá vendo? E a Vanessa estava me contando, ela teve problema para andar, teve que fazer fisioterapia. No seu caso, perceberam na hora, te socorreram na hora? Sim, eu estava na minha casa, né, meu namorado e minha mãe que me socorreram, levaram para o hospital. Porém, no hospital, o médico que me atendeu era um pneumologista. Então, acharam que não era um quadro de AVC. E eu fiquei insistindo, falando que eu estava tendo um derrame, né? Eu não sei de onde que eu tinha tirado essa ideia, mas eu achava que era isso. E aí chamaram uma neurologista, fizeram a tomografia e foi constatado que era um AVC hemorrágico mesmo. Hemorrágico também. Isso. Qual que é o mais grave, doutor? O hemorrágico ou o isquêmico? O hemorrágico é muito mais grave, porque ele dá um sangramento cerebral e muitas vezes esse sangramento aumenta muito dentro e o neurocirurgião tem que abrir, tirar aquele sangue que aumenta muito a pressão dentro do cérebro. E para prevenir, como é que A faz? prevenção é o seguinte, você tem que ter uma dieta muito balanceada. As pessoas que têm pressão alta, cuidar da pressão, deixar a pressão baixa, porque às vezes a pressão alta dentro do cérebro favorece outros AVCs, que fica repetindo um AVC, depois repete outro AVC, depois... Então a pressão baixa, cuidado com sal, açúcar, frituras, Açúcar também. açúcar. O açúcar te predispõe a diabetes e o diabetes te predispõe ao AVC. Então, o diabetes, hipertensão arterial, colesterol, todos esses são fatores importantes para você não ter doença crônica. A questão genética também influencia? A genética, por exemplo, se meu avô teve um AVC, meu pai teve um AVC, eu sou candidato a fazer AVC. Então, o check-up anual é fundamental. O médico vai fazer um ultrassom das artérias do pescoço para ver como é que você está, vai tirar sua pressão arterial, seu peso tem que estar baixo, você tem que fazer atividade física. Tudo isso que o seu cuidado tem que fazer no dia a dia. Então, eu diria que o AVC é uma doença prevenível e você tem que saber disso porque a sequela é muito séria. Pode atrapalhar a sua vida e a dos seus familiares. Eu vou deixar uma pergunta. Falando em familiar, todo mundo tem caso de AVC, derrame na família? Todo mundo aqui tem? Todo mundo conhece alguém que tem? Tá vendo? A gente tem essa enquete, a gente quer saber de você e de casa também. Você tem algum caso na família? Sim ou não? E outra pergunta importante que nós vamos deixar aqui é o seguinte, a gente tem o caso do Sidney, que infelizmente faleceu. A gente tem casos aqui como o do Rogério, que não ficou com sequelas. O caso da Karina, que perdeu um pouco a memória. A gente tem alguns casos em que a pessoa fica, né, com uma parte do corpo paralisada. Por que essa diferença? Porque tem um que mata e um que não deixa sequela nenhuma. Depois que você tem o AVC, o que acontece? Você fica com a parte emocional afetada. Tem tendência à depressão, à ansiedade. Isso faz com que você mude o teu jeito de comer. E o corpo humano quer descansar depois do AVC. Você não quer fazer ginástica, então você fica mais parado e você come mais. E a tendência é ganhar muito peso mesmo. Então precisa tomar muito cuidado com o tipo de dieta que você faz depois do AVC. Procurar comer mais salada, legumes, verdura, procurar diminuir muito o açúcar e fazer a reabilitação. E por que tem AVC que mata? Porque dependendo da região do cérebro, Cris, dependendo de onde esse AVC ele acontece, se for, por exemplo, numa área muito nobre do cérebro, que é a área do tronco cerebral, o tronco cerebral é onde tem o controle da pressão, do coração, da respiração. Muitas vezes não tem aviso. Você tem um AVC, você morre imediatamente. Você para de respirar, teu coração para de bater, que a gente chama de AVC fulminante. 4 anos. O meu problema da minha pressão sempre é emocional. Aí o que acontece? As minhas filhas têm que ouvir isso, vocês estão ouvindo, né? Ó, é o emocional. Aí o que acontece? Meu emocional, quando eu fico irritada, e a falta de din-din. Eu tenho que viver no Shangri-La e sou brasileira, como é que faz? Então, olha, a sua pergunta é muito importante, porque tem um grupo de Harvard que cuida desses casos de pressão alta por emoção, em que a gente sabe que a meditação e yoga são fundamentais para você controlar
essa pressão que você fica louca. Mas eu faço, por exemplo, eu faço o check-up todo ano, eu estou fazendo. Não tem colesterol, não tem glicose, não tem coisa, não tem... Eu só tenho a pressão alta. Então, só isso. E você me falou aqui em off que a tua pressão é controlada por remédio. Sim, tomo remédio todo dia, 6 horas da manhã. E que a tua emoção é que extrapola, né? A tua emoção é que deixa a pressão subir. Eu sou uma nega maluca. Então, a dica é cuidado. Cuidado com a tua parte emocional. Faça mais meditação, mais yoga. Você tem que deixar controlar teu sistema nervoso, que é o que afeta. Mas a gente está em casa dormindo, vem tomar um banho gelado. Fazer umas cruzadas não é uma meditação já? Aqui vem tomar um banho gelado. Eu tô velha, eu encolho. Vamos ver o resultado da enquete. Você de casa respondeu. Vamos ver aqui na tela. Resultado. Olha lá, tem casos de AVC na sua família? Sim, 83%. Bem alto, né, doutor? Essas pessoas que têm casos de AVC na família têm que se cuidar muito mais. Fazer check-up anual, manter o peso normal, se alimentar direito. Quer dizer, sempre vai para aquele caminho que eu falo. Tome remédio para pressão, tome o remédio do colesterol, tome remédio direitinho para você ficar mais tranquilo. Tenha uma vida mais saudável e faça seu check-up anual.